diálogo entre os participantes, né? Porque eu sempre digo que ministrar, seja uma aula, seja um curso, uma oficina, sempre é um momento que também eu me construo muito nas minhas reflexões, nas minhas análises, das minhas questões. Então, fiquem à vontade para a gente dialogar durante o curso. Eu acho muito interessante essa perspectiva. Da última vez a gente conversou mais sobre análise de discurso crítica, apesar de já ter pincelado algumas questões sobre análise fílmica, sobre a análise audiovisual em si, e hoje a gente vai dar continuidade a essa perspectiva, vai dar continuidade a esse processo metodológico, que é um processo também de descoberta de si enquanto analista, de si enquanto pesquisador da análise de discurso crítica e pesquisador da área do audiovisual, né? Desse leque de possibilidades que a gente tem enquanto pesquisa no audiovisual. Eu vou compartilhar a tela com vocês, quando vocês estiverem vendo, me dá só um toquinho, que é para a gente começar. Apareceu. Maravilha, porque às vezes aqui some tudo, a gente fica só vendo um ou outro. Obrigado pelo retorno. Então, ontem, né, até a Luana me questionou, Pedro, de onde é que vem essa questão do crítico? Ele é crítico porque é social, né, da análise de discurso crítica? E aí eu disse, não, o crítico da análise de discurso crítica, especificamente na perspectiva dialético-relacional do Fairclough, é uma vinculação, né, direto a uma filosofia, né, um modo de pensar a realidade, né, que a gente chama de filosofia ou ontologia do realismo crítico. É uma proposta filosófica do filósofo chamado Bhaskar, né? Ele desenvolveu em dois estratos essa filosofia, um primeiro momento mais ontológico e um outro segundo momento mais epistêmico, e o Fairclough, ele amarra a sua teoria social dos discursos a partir dessa ontologia do realismo crítico. E o que fala o realismo crítico? Né? O realismo crítico do Bhaskar, ele percebe que a realidade, ou aquilo que a gente vivencia enquanto esfera de materialidade, de substancialidade, ela é constituída não só por essa substancialidade que a gente pega, que a gente toca, por aquilo que foi realizado, mas ela é constituída por três domínios. Um domínio potencial, um domínio realizado e um domínio empírico, sendo que esses domínios, eles, em determinado momento, eles se relacionam, né? Se relacionam com os estratos sociais e com os elementos sociais, os mecanismos, os eventos, as experiências. Inclusive, a professora Solange Almeida, ela tem um texto, que é a tese dela, falando sobre o realismo crítico e análise de discurso crítica, que é um livro bem pequenininho, mas é um livro muito interessante de se perceber, onde ela avança um pouco mais nessa relação da análise de discurso crítica e o realismo crítico. Quem tiver curiosidade sobre esse texto, tem esse texto disponível como tese, né? A professora Solange Almeida, ela inclusive participou de um Endiz, acho que em 2017. Então, ela tem, onde ela explica direitinho onde é esse processo, como esse processo se desenvolve. E nesse modelo transformacional de constituição da sociedade, essa potência faz com que a gente encontre força, né, nas práticas sociais, né, onde a análise de discurso crítica, ela percebe o discurso ou a prática discursiva como um elemento pulsante, potente da mudança ou da reprodução social vigente. Então, o que o Fairclough ele fala, né? A partir da análise que o Bhaskar traz da filosofia do Bhaskar, né? Que o discurso ele pode contribuir, né, em aspectos sociais em três estratos ou em três esferas, para a construção de identidades e posições de sujeitos a partir do estilo, né, da forma como esse texto é organizado, e o estilo seria justamente essa identidade, essa identificação. Ele pode servir para a construção das relações interpessoais por meio do gênero, e ele pode contribuir para a constituição de sistemas de crenças e de conhecimentos. E aí seria o discurso dentro do próprio discurso, né? Dessa forma, o analista, né, a pessoa que se propõe a fazer a análise de discurso, ela tem que estar atenta a essas três dimensões do discursivas, né? O discurso enquanto texto, o discurso enquanto prática discursiva e o discurso enquanto prática social. E a criticidade estaria justamente em perceber essas três esferas, entendendo que aquilo que a gente tem contato, ela está na esfera das experiências, ela está na esfera do empírico, né? Nós temos contato com algo que está na esfera do empírico e do realizável, ou do realizado. Mas esse realizado e esse empírico, ele tem uma potência que poderia não ser ele no momento enunciativo.
né? Até o Benveniste, quando ele vai tratar sobre a teoria da enunciação, ele, em determinado momento, ele fala, tudo pode ser dito, mas algo o foi, né? E esse algo o foi é justamente uma determinação dessa realidade, do realizado, de algo que foi realizado enquanto experiência discursiva, mas que ele foi apreendido e ele é apreendido empiricamente, não em totalidade, mas a partir de determinada experiência com determinado sujeito. Tá? Então, quando a gente pensa essa filosofia, ela nos dá potência para pensar também que as nossas formas de pensar, nossas formas de analisar, elas são potência de transformação. Elas têm força enquanto prática social para aquilo que o Ferkloff coloca como teoria inicial, que é discurso e mudança social. Todo fazer discursivo tem em potência a possibilidade de transformação ou de manutenção de determinadas relações ou de determinadas práticas que são comunadas por determinado grupo social. Então, aí é que está o crítico da análise de discurso crítica, né? Está justamente nessa amarração ontológica ao realismo crítico. Não sei se ficou claro para todo mundo. Se tiver tido alguma dúvida, alguma questão, fica à vontade para perguntar, tá? Vou tomar o silêncio como resposta de entendimento. Então, dentro dessa perspectiva, é importante também a gente pensar que a análise de discurso crítico ela vai estar interessada em entender as relações de poder, percebendo que essas relações de poder elas são atravessadas tanto por ideologias como por relações hegemônicas, né? Um autor interessante para pensar a ideologia é o Thompson, né, que observa a ideologia enquanto algo que tem a ver com a legitimidade ou poder de uma classe ou um grupo social sobre outro. O Thompson tem uma perspectiva de ideologia de certa forma catastrófica, de certa forma negativa, né? Porque ele percebe que a ideologia ela é feita em certo aspecto para dominação, né? É determinado grupo que a partir de operações ideológicas, desdobram modelos e estratégias para dominar outros grupos e, com isso, se perpetuar no poder, se colocar no poder em determinado espaço de tempo histórico, em determinado tempo histórico, né? E ele coloca enquanto categorias ideológicas a legitimação, a dissimulação, a unificação, a fragmentação, a retificação. Então, dentro de uma teoria, ele desenvolve cada esfera dessa, né? Outro conceito importante é o de hegemonia. O de hegemonia, a gente gosta muito de trabalhar com o conceito de hegemonia do Gramsci, onde ele observa que a hegemonia é sempre como um equilíbrio instável. Na luta, né, seja de classes, na luta social, existem sempre grupos que tentam, de forma unilateralizada, manter o poder sobre determinados grupos, né? E aí o desvelamento da ideologia, né, que muitas vezes está revestida no próprio senso comum, na naturalização, é o passo inicial para a superação das relações assimétricas de poder. Então, quando a gente desnaturaliza, a gente tem um potencial de quebra hegemônica. Então, quando eu tiro, por exemplo, do âmbito da brincadeira determinada coisa, porque, por exemplo, o humor ele pode ser uma estratégia de dominação, o humor ele pode ser uma estratégia de naturalização em si, uma estratégia ideológica de poder. Aí, quando você desnaturaliza, quando você mexe um pouco com aquilo ali, você tem uma possibilidade de inverter o polo da hegemonia, né? Ou, pelo menos, compreender que você está dentro de uma relação de poder, né? Dessa forma, o Ferkloff, então, ele defende uma posição dialética da ideologia, onde os sujeitos posicionados ideologicamente, e aí é um ponto importantíssimo, porque o Ferkloff, ele, diferente do Thompson, ele não pensa a ideologia apenas como a ideologia do outro, né? Então, ele reflete que todos nós, enquanto sujeitos, estratos sociais e culturais, somos perpassados não por uma ideologia, mas por diversas ideologias, né? E aí, quando a gente toma conta dessa ideologia, quando a gente compreende, é que a gente é capaz de agir, como ele chama, ou de forma conivente ou de forma criativa sobre a ideologia. E aí, quando a gente age de forma criativa, né, a gente realiza conexões entre as ideologias, expondo essas práticas e, em potência, podendo mudar essa estrutura ideológica, né? E aí, assim, reestruturar essas práticas, estruturas no qual os sujeitos estão posicionados e, muitas vezes, conformados com aquele local e posicionamento.
Nos meus estudos sobre ideologia, eu encontrei também um conceito, e eu acho, para mim, né, para mim, é um conceito interessantíssimo para se pensar a ideologia, que é o conceito da social ideologia do Van Dijk, né? Inclusive, ele é um estudioso, um sociólogo e um antropólogo que estuda as relações de poder, especialmente nas comunidades periféricas. Ele tem um estudo fantástico sobre as favelas e as disputas de sentido nas favelas do Brasil. E apesar dele não ser brasileiro, mas ele utiliza como material empírico as favelas, né, a violência nas favelas especialmente, onde ele percebe que as ideologias são conceituadas para ele como representações mentais, e aí ele tem uma perspectiva cogno-ideológica, né? Então é uma formação cognoscitiva, né, mentais, que formam base da cognição social, isto é, o conhecimento e as atitudes compartilhadas de um grupo. Então, para ele, as ideologias é que fazem as atitudes e os comportamentos de determinado grupo se justificarem e se reafirmarem dentro de determinadas propostas de dominação, de propostas de vida mesmo, né, de constituição de vida dentro dessa esfera, desse estrato social. É uma perspectiva bem interessante que eu acho bastante atual para que a gente possa pensar a ideologia e essas relações de poder existentes dentro desse estrato social. Outro ponto importante, quando a gente pensar nessa análise, quando a gente pensar nessa parte metodológica, é que a gente sempre deve pensar que todo material discursivo, seja ele um material textual, audiovisual, imagético, fotográfico, pensem aí nas diversas possibilidades, né, representacionais de cena. Então, o que vocês pensarem, eles estão dentro do que o Bakhtin chama de gênero, né? Tudo o que nós fazemos está dentro de determinado gênero, né? Determinado gênero discursivo, né? E o Bakhtin ele traz a teoria do gênero de uma forma bem interessante quando ele vai pensar a linguagem, né? Que ele operacionaliza teorias para uma abordagem que pensa cada esfera de utilização da língua, elaborando formas relativamente estáveis de enunciados, que é o que ele vai denominar de gênero. Né? Então, por exemplo, se a gente for pensar de forma ilustrativa, né? Dentro da literatura, a gente tem lá o drama, a gente tem lá a comédia, a gente tem lá o folhetim, então a gente vai ter diversos tipos de gênero. E para ele, com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento linguístico, esses gêneros eles passam a ser divididos em gêneros primários, simples, né? Por exemplo, a carta é um gênero simples, é um gênero textual primário, né? A dissertação é um gênero simples, né? É um gênero primário. E gêneros secundários, que são as junções de gêneros primários. E aí dentro disso nós temos o audiovisual, né? Então o audiovisual ele seria um gênero secundário de apresentação desses dispositivos ou dessas enunciações discursivas, né? Dessas formas de apresentação do dizer. E que sempre que for trazer para dentro da nossa sociedade, na sociedade que nós vivenciamos, são sempre dentro de proposições que trazem ou problematizam sujeitos ou propõem subjetivações, especialmente numa sociedade que é mediatizada, né? E aí eu vou trazer um pouco agora para a área da comunicação. O que seria a mediatização? É justamente o processo de mediação via mídia. Então, por exemplo, nós estamos aqui mediados, mas nós não estamos mediatizados, né? Nós estamos mediados pela tecnologia, mas não tem nenhum em tese, né, não tem nenhuma estrutura midiática que vai, de certa forma, filtrar aquilo que nós vamos falar, que vai escolher, por exemplo, o discurso que vai ser colocado em circulação. Diferente, por exemplo, se a gente for pensar uma TV aberta, né? A Diana estava ontem, então ela trabalha dentro de uma TV, ela sabe que no momento desde a definição das pautas, existe toda uma estrutura que fala organizacionalmente sobre essa mediatização. E essa mediatização, ela não é à toa, né? A mediatização, como aí já é uma reflexão de Deleuze e do Guattari, que são dois filósofos que pensam esse momento da contemporaneidade, eles vão observar que essa subjetividade ou essas subjetividades que são apresentadas, que são trazidas à tona, elas são especialmente fabricadas e modeladas dentro de um registro social.
compreendendo, assim, um processo de produção. Então, para eles, existia uma certa, entre aspas, máquina de caráter social que produz modos de ser, né? E esses modos de ser perpassam os discursos que são operacionalizados por essa mediação, por essa mídia, que não são permanentes, né? Eles são, a todo instante, eles são reinventados, eles são reorganizados, reestruturados, de acordo com as relações, sejam as de poder existente entre os próprios blocos midiáticos, sejam as relações sociais que lá são representadas ou que lá são identificadas dentro dessa mediatização. Então, é importante também a gente definir isso, tendo em vista que a gente está trabalhando com análise, né, ou está propondo caminhos para análise de audiovisuais, né, e audiovisuais sempre tem alguma relação. Você diz assim, não, Pedro, mas quero analisar audiovisual que está circulando nas redes sociais. Aí vem aquela máxima, né? A rede social ela é livre, entre aspas, né? Existe um processo de mediatização que te conforma até dentro do próprio gênero de como você deve postar determinada aplicação audiovisual, de quais filtros você pode utilizar, de como, por um estabelecimento de linguagem ali, como as pessoas se comunicam, se é de forma mais despojada, se é uma rede social de trabalho, como o LinkedIn, se é uma rede social de mais entretenimento, como o TikTok. Então, tudo isso é importante a gente perceber que existe ali uma máquina, que existe ali um modelo de poder, um modelo ideológico que vai operacionalizar as formas de fazer e que essa liberdade, aí a gente vai ter que trazer justamente esse conceito, não querendo ser sartriano, né? Mas que essa liberdade, ela é uma liberdade que te direciona para o aprisionamento, né? Porque você está ali dentro de processos cada vez mais modulares, né? Modulados. Então, você vai sofrendo modulações, existem modos que vão te configurando ali dentro. E aí, nisso, a gente entra dentro do processo mais profundo, que seria o processo de análise fílmica. Observa que no nosso movimento de caminho, né, a gente passou por entender de forma macroprodução de sentidos, e a gente vai cada vez mais afunilando justamente dentro da especialização para esse caminho da própria análise fílmica. Antes de eu iniciar esse tópico, eu queria saber se alguém tem alguma questão, se alguém tem alguma coisa que queira falar até ali, se ficou alguma dúvida, algum questionamento, porque agora eu vou passar mais para a parte mesmo de método de aplicação. Professor, sim, eu queria entender melhor pela CD essa noção de sujeito e a noção de subjetividade, porque quando você fala aí sobre a questão da modulação, né, essa subjetividade fabricada, teria alguma relação com a interpelação, né? Porque o Althusser trabalha com a noção de sujeito assujeitado, interpelado, né? Um sim. sujeito que pertencente a uma formação social, né? Ele é interpelado por uma formação ideológica, e ali dentro eles se reconhecem, né? Como pares, como... Então, eu não sei se a CD puxa alguma coisa daí também, ou são coisas completamente diferentes? Não, a gente tem matrizes bem parecidas, porque nós estamos dentro de uma perspectiva estruturalista, né? Então, tem o estruturalismo, ele vai de determinado aspecto, ele não vai pleitear, ou ele não vai liberar o sujeito à sua potência de liberdade, né? Ele vai perceber que todo o sujeito, ele é conformado socialmente, estruturalmente. Existe uma estrutura que vai, de certa forma, condicionar, vou falar essa palavra, mas é bem grosseira, tá? Para o Não, eu estou estruturalismo. entendendo. Isso aí, eu acho que isso aí seria a interpelação, que Isso, fala o Althusser, o sujeito exatamente. interpelado. Que vai condicionar esse sujeito a ser como ele é, né? Então, por Uhum. exemplo, o ser professor ou o ser palestrante é um ser que, de determinada forma, por mais que no meu estilo, e aí vem aquela questão do estilo, existe uma certa identificação, mas existe um pré de sujeito professor, um pré de sujeito palestrante, a qual não me permite que eu fuja em complexidade, nenhuma complexidade ou em completude desse modelo, ou dessa forma de ser. E aí essas relações, muitas vezes, não são estabelecidas pelo sujeito, é estabelecida por uma estrutura que lá pré-existente, né? Que pré-existe antes do próprio sujeito. Não sei se eu esclareci ou se eu baguncei mais. Não, não, eu acho que é isso mesmo. É Né? esse sujeito já lá,
de que o Isso. autossé fala também. Só que quando se diz sujeito, é porque já existe um sujeito já lá. Ele usa até essa expressão. Né? Um sujeitamento, né? Eu já ouvi essa palavra, essa formulação também. Não há sujeitamento, mas um sujeitamento, que seria uma forma, um caminho a se seguir ali dentro, né? Só que a grande chave, assim, do Fairclough é que ele percebe que esse sujeito, né, por mais que ele tenha pré-definições, ele tem potência de transformação, muitas vezes não na vivência dele, na experiência dele, mas na experiência dos próximos. Por isso que a análise de discurso ela se coloca como espiralar. E essa proposição de transformação ou de mudança, muitas vezes não é uma mudança momentânea, não vai ser percebida aqui, mas vai ser percebida mais à frente e muitas vezes nem vivenciada por esse sujeito que ali em experiência esteve naquele momento, na facticidade, se a gente fosse trazer um pouco aqui o Heidegger para pensar. Não sei se fica claro, Luciana. Mas aí ele percebe isso, que ele percebe que apesar da estrutura, há uma potência que ele chama de potência criativa. Então, por mais que eu tenha modelos, há uma criatividade possível. E aí ele pensa isso lá do realismo crítico, dessa possibilidade, né, de criatividade. Então, eu poderia estar falando de diversas formas para você isso aqui, mas eu estou tendo uma potência criativa que talvez isso modifique não o teu pensar agora, mas o pensar disso que a gente está debatendo num futuro. Entende? Que mais ou menos que ele com está certeza. trazendo. Porque, assim, porque se não houvesse essa criatividade, esse caráter potencial da linguagem, as sociedades apenas reproduziriam discursos, E né? Ficaria só no nível da reprodução. Não teria heterogeneidade, né? Não seria heterogêneo, seria homogêneo, né? Que é uma coisa que ele percebe, e aí o Bakhtin já fala sobre isso, né? A gente tem uma série de pensadores do estruturalismo que também já falam sobre isso. Mas o Fairclough também está dentro dessa perspectiva estruturalista. Ele não, apesar dele agir criativamente, ele se coloca ali dentro. Tem muito a ver essa discussão também com a questão, para nós, da dematerialista, do que é parafrástico e do que é polissêmico, né? A polissemia, ou seja, o sentido pode ser sempre outro, né? Está dentro dessa questão da potencialidade aí que eu estou vendo. Uhum. Sim, exatamente. Os discursos. Exatamente. Se foi daquela forma, não é porque tinha que ser daquela forma, mas é porque aquela forma é um possível, né? Uhum. O processo enunciativo. Então, aqui eu tenho várias coisas que eu poderia estar falando para você sobre isso, né? Sobre isso que a gente está debatendo. Mas o que eu falei foi isso. Mas não exclui o potente, né? O que ele chama lá dentro do realismo. É que a Annie diz, o sentido pode ser sempre outro. Exatamente. Sempre. E o Fairclough também está dentro dessa perspectiva. Então, o sentido ele sempre pode ser outro. E por isso, e por poder ser outro, é que a gente não deve naturalizar nenhuma forma de dizer. Porque se foi aquilo, muitas vezes não foi nem porque a ideia da intenção, né? Nem se sabe a intenção, não tem o interesse da intenção. O interesse é justamente o sentido produzido ali, né? Porque ali tem elementos que podem ser investigados para que a gente possa transformar uma relação de poder que ali exista. E aí que, por exemplo, aí eu vou fazer aqui uma metáfora mais bem grosseira, né? Talvez o gritar do homem com a mulher possibilite a violência contra a mulher mais na frente. Por que ele não agiu diferente antes, né? E aí tem uma potência ali discursiva que vai levar para outras práticas, né? Falando isso tentando, isso foi bem grosseiro que eu falei, mas não sei se deu para entender o que eu queria colocar. E a questão do silêncio também que fala, ele também é potente, né? Isso está na base da linguagem. Exatamente. Né? O dito sempre pressupõe um não dito. Exatamente. Jamais silenciar é não dizer, né? Silenciar, muitas vezes, ou é concordar, ou é não ter fala, né? Que é uma coisa bem, bem pior do que não falar, né? Então, gente, pensando essas questões, existe agora uma proposição, e aí isso eu vou falar, eu sempre trago os autores, mas é uma proposição de análise minha, né, que eu proponho, a partir desses autores, de um caminho possível para que a gente possa pensar a análise de discurso crítica
aplicada a esses materiais empíricos audiovisuais, esses suportes. Então, como eu falo, ainda está em construção, é um processo sempre em construção, porque a gente vai lendo mais coisas, vai melhorando uma coisa aqui, outra coisa ali, mas essa é uma proposição minha. Mas que não parte de mim enquanto sujeito isolado historicamente, então parte de outras leituras. Então, eu parti a análise fílmica de dois autores, né, um homem e uma mulher, que falam sobre análise fílmica, lá em 1994, quando eles vão discutir a semiose fílmica. Então, Van Huygens, Nolieté, ele são autores que pensam a crítica cinematográfica, que pensam o cinema enquanto potência de análise, e aí eles trazem questões para que a gente possa pensar essa materialidade. Tendo em vista que qualquer audiovisual, por mais que nós estejamos na era do digital, qualquer audiovisual, ele vai, assim como qualquer outro gênero, qualquer outra forma de enunciação, ele vai estar presente ou ele vai ser incluído em alguma tradição de linguagem, né? Então, no caso, a TV digital, ela está incluída, por mais que ela seja o novo, mas ela faz parte de uma tradição de linguagem. E que tradição de linguagem é essa, professor? É justamente a tradição de linguagem da imagem em movimento, né? E para pensar a imagem em movimento, a gente tem que pensar a escrita audiovisual, tendo em vista que essa escrita audiovisual, né, ou esse discurso audiovisual, ele é a materialidade, ele é o material empírico ao qual a gente vai analisar. Então, quem tem interesse em mergulhar nessa análise audiovisual, eu digo sempre, como é que eu vou conseguir fazer uma leitura se eu não sei ler? Né? E aí, muitas vezes você diz, mas eu assisto o filme, né? Então, o assistir, ele é um processo de leitura, mas ele não é um processo de leitura de análise, né? Um processo de leitura de análise é necessário um conhecimento mais profundo sobre a própria escrita, o próprio fazer audiovisual. É como um professor de redação, né? O professor de redação, ele tem minúcias, ele tem lentes que possibilitam ele ver na redação de determinado sujeito, de determinado ser, características, seja de linguística, seja semântica, seja de estruturação, que outras pessoas que são leigas em redação não conseguem perceber. Então, para eu ser um bom analista de audiovisual, é importante que eu entenda a escrita audiovisual, entenda que características compõem essa linguagem audiovisual. Já eu libero para você, tá, Luana? Que eu entenda essa característica e, mais do que isso, que eu entenda as relações que existem entre imagem e mundo, né? Dentro de uma perspectiva que a imagem em movimento, ela, apesar de ser uma herança da fotografia, ela apresenta características que são singulares para o fazer da escrita audiovisual, características simbólicas, características epistêmicas, características estéticas, né? E que a imagem, enquanto representação do real, que apresenta ou transmite uma mensagem, ela admite diversos modos e funções. Então, a gente sempre fala, produzir audiovisual, em essência, é manipular. Né? Em essência, é manipular imagem, em essência, é manipular vídeo, em essência, é pensar justamente esse caráter, né, de inteligibilidade que se dá sobre a imagem, né? A Luana pediu para falar, na sequência, deixa eu ver quem está na fila aqui. Temos... Só um minutinho. Só a Luana que está com a mão levantada agora. Quem se colocou a mão e depois baixou, que se quiser falar também, fique à vontade, tá? Então, Luana está ali acenando para Foi mim. sem querer aqui, professor. Tá joia. Fiquei aqui sem querer. Tem sem problema. Se quiser falar também, fica à vontade. Pode falar, Luana. Quando você falou, começou a sua fala, foi exatamente o que eu percebi. Comecei a pensar aqui sobre a questão de como a minha percepção mudou quando, por exemplo, eu era criança e aí eu não conhecia nada sobre a questão de como que se dá uma edição de uma imagem, como que se faz sei lá, uma animação que vai parecer tão real que você vê no filme e parece tá lá todo mundo, gente, né? E aí tem um elemento que não existe na vida real, porém com a tecnologia você consegue criar ele. Aí isso eu estou lembrando que como depois que
eu cresci, aí teve um momento assim que eu tava assistindo essas coisas, meu Deus, aí tipo, outro dia eu assisti um desses mais antigos, aí eu, nossa, quando eu assisti a muito mato, né? Hoje a tecnologia já mudou tanto que agora já não é mais tão, não é a imagem mais tão boa, não é? Mas na época era aquela coisa que era o top do top. Então, e assim, e essa noção do real e do fictício, né? Que para uma criança, eu lembrei pela minha experiência, mas eu também posso colocar para outras crianças, né? Para outros grupos sociais que tem que ser explicado isso para eles, porque senão eles não vão entender que ali é algo fictício, né? Tipo, criado pelo ser humano através da tecnologia. Tem uma fase ali que isso tem que ser explicado, senão a pessoa vai crescer achando que aquilo ali existe. Que é a Talvez questão do. exista no mundo dela, né? Ainda tem outras teorias do cinema que falam isso. A existência, ela é porque ela é cinematográfica. Mas aí é uma outra questão para a gente pensar. Por quê, Luana? Porque cada produção, ela tem uma função. Ela não existe à toa, né? Então, qualquer processo de produção, ela tem uma funcionalidade. Jamais, e aí isso é uma coisa que a gente carrega quando a gente começa a analisar audiovisual, é que jamais a gente pode perceber nenhum tipo de produção audiovisual, aqui no nosso caso, ou qualquer tipo de produção como neutra. Toda ela tem uma constituição e ela tem um caráter não só de funcionalidade, mas tem um caráter sociocultural, um caráter ideológico, para que ela esteja ali, para que ela tenha sido enunciado e muitas vezes daquela forma. Sim, que é assim, embora, só que assim, ó, embora ela exista semanticamente no campo do SEMA, ela vai existir de fato para quem criou, né, aquilo ali, teve uma questão da persona e tudo, mas assim, a gente sabe que no concreto essa coisa não vai existir, ela existe lá, como você disse, no cinematográfico ela existe, lá distante do real, que não tem experiência sensível que dê conta que 6D, 7D, 1 milhão de D, né? Tipo, o concreto, de fato, ele não existe. A não ser que, de fato, crie uma tecnologia para criar um objeto que vai simular aquilo que um dia foi botado só na tela. Então, tipo assim, mas assim, eu tô falando assim, a percepção de mundo de uma criança, enquanto ela está na fase ali de aquisição da língua, enquanto ela está ainda se desenvolvendo, tipo, tudo, se você botar, ela conseguir diferenciar o real do imaginário dela é um processo, entende? E aí, isso que você estava falando, me chamou a atenção para isso, porque essa produção audiovisual, ela pode criar coisas que não existem, e acaba que existem. Hoje, o fantástico da literatura traz novas mitologias, né? Tem pessoas que vivem em função, às vezes, de uma produção, eu fã não sei das quantas, e tem gente que, de fato, consegue diferenciar, é saudável, eu sou cosplay, beleza, mas é uma coisa saudável, e tem gente que não, que se torna uma doença, né? Se torna algo tão obsessivo que às vezes a pessoa assume a identidade que nem é a dela. Quer dizer, aquilo se torna parte da identidade dela. Exatamente, Luana. Então, a perspectiva que a gente está trazendo aqui é que o quê? Para que a nossa análise, em termos, né, pragmáticos, metodológicos, ela tenha um caráter de cada vez mais, né, um caráter mais, digamos assim, mais profundo, né, é importante que a gente entenda sobre esses princípios da imagem em movimento. Então, assim, existem fundamentos para todos os movimentos fílmicos, existem fundamentos para todos os enquadramentos, existem potências de significação para todas as formas de montagem de determinado material audiovisual, para formas de filmagem de material audiovisual. Então, é importante que a gente perceba essa imagem em movimento enquanto linguagem mesmo, enquanto grafia, né? Que tem regras de organização, podendo ser, inclusive, constantemente remodelada pela própria cultura, pelo próprio movimento que utiliza. Vou dar um exemplo, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Até determinado tempo histórico, era assim, quase que abominado por qualquer diretor de fotografia, qualquer ser, né, fazer esse movimento aqui brusco com câmera, né, que era chamado chicote, né, um movimento brusco.
Ninguém queria utilizar isso porque é sinal de que você não entende o papel da câmera. E hoje ele serve como uma ferramenta de transição importantíssima, por exemplo, para a produção audiovisual dentro das redes sociais, enquanto transição de espaço para o outro. Né? E quem estabeleceu isso? A própria cultura, o próprio movimentar da cultura audiovisual. Então, a própria cultura audiovisual, ela tem movimentos que fazem com que você transforme a própria linguagem, a própria grafia. E se a gente for pegar no português, é aquela velha lógica do voz me ser, que hoje é VC, que daqui a pouco vai ser C, que daqui a pouco vai ser... Sei nem como é que vai ser. Mas é justamente pelo movimento da cultura, né? E isso, a gente tem que estar atento enquanto analista, tendo em vista que a gente tem que ter o conhecimento da linguagem para que a gente possa tecer as críticas, para que a gente possa tecer as análises sobre isso. Entendendo que a forma fílmica contemporânea, que é essa que a gente está falando de diversos suportes, ela vai agregar múltiplos elementos semióticos. Então, como eu falo, um vídeo de 30 segundos, que a Luana falou, você conta a história de uma vida em 1 minuto, conta. Por quê? Porque ali você tem múltiplos elementos semióticos para serem explorados. Você tem a própria imagem, que dentro da própria imagem você tem uma cadeia de semiose ali dentro. Você tem o som, que tem outra cadeia de semioses. Você tem ruídos, você tem a construção de diálogos, que você tem aí uma herança do próprio teatro, né? A construção de diálogos, os movimentos de câmeras que são próprios dessa linguagem cinematográfica, que são próprios dessa linguagem audiovisual, os enquadramentos, a constituição dos cenários, do vestuário, que é uma herança da moda, as narrativas, as luzes, os filtros, que todos esses são organizados de forma a passar na tua frente, em termos de uma experiência espaço-temporal, em forma de enunciados audiovisuais. Então, quando a gente for propor determinada análise, não é que eu consiga dar conta de tudo, mas eu não posso, em determinado momento, ao perceber, e isso, em termos para o analista, é muito mais complexo do que para o produtor, porque, por exemplo, o cara que está produzindo o filme, ele pensa no que vai entrar na cena, em qual movimento de câmera vai estar, em quais personagens vão ali estar, quais são os sujeitos que vão falar, a entonação do sujeito. O analista está no papel inverso. Ele está no papel de tanto perceber aquilo que foi intencionado, como aquilo que produziu sentido, independente da intenção daquele cara que produziu aquele audiovisual, que produziu aquela materialidade enunciativa audiovisual. E aí, para isso, é importante que a gente tenha em potência, né, o conhecimento sobre a linguagem que a gente está ali em questão, que é a linguagem audiovisual. Quais são as particularidades significativas da imagem? Quais são as particularidades significativas? Quais são justamente esses modos semióticos, essas cadeias de remissão que cada montagem narrativa está ali propondo? Quais são os tipos de montagem narrativa? E aí, para isso, é importante a gente se dedicar e estudar um pouco mesmo sobre essa linguagem, porque ali é um estabelecimento de uma linguagem mesmo, tanto de uma língua como de uma língua em movimento, uma linguagem, tá? Para que a gente tenha cada vez mais domínio sobre a parte tanto técnica como estética, e a partir desse domínio da parte técnica e de estética, a gente possa compreender a potência de sentido de cada elemento desse. Pode falar, Luciana, fica à vontade. Isso que você nos fala nos remete à questão das condições de produção dos discursos, né? O analista, quando ele vai analisar determinado filme, e aí, levando em conta a história sobre a imagem e o movimento, ele precisa situar esse filme na história, né? A nossa análise, ela não vai estar nunca apartada da história. Não seria isso? Até para que você faça essa análise crítica, você tem que levar em conta a história. Isso que você está falando, Luciana, já é um processo que eu vou mostrar, você está certíssima, que é importante isso, mas já é um processo segundo. Esse processo que eu estou falando é um processo, primeiro, de compreensão da técnica e da grafia audiovisual. É o estudo sobre a técnica e a grafia audiovisual. É entender, eu vou fazer aqui uma análise, pelo amor de Deus, vocês que são linguistas, que são... Assim, é porque... Perdoe, mas é como se fosse o entendimento da semântica, né? Do próprio audiovisual, né? Sim. É como se fosse o entendimento de, por exemplo, por que, se eu for fazer aqui uma metáfora, por que determinado cineasta usou aquela caneta e não a outra? Né? Pois é, mas isso aí... Determinado cineasta usou aquele termo e não o outro. Sim. Por que determinado cineasta usou aquele plano e não o outro?
né, já que a gente está falando de potência? Por que que, por exemplo, existe um contexto de cenário que é X e não Y? Então, tudo isso é importante. Para isso é importante que a gente entenda o que é um cenário, o que é um plano, quais são os tipos de plano que existem, né? É mais ou menos isso. E qual a potência semiótica disso, né? Porque a gente não vai ficar só numa análise estética. Pensa que a gente buscando, né? Se a gente fosse trazer em camadas, estratificações, aí fazendo aqui já um parâmetro com a teoria semiótica que é muito pensada do Peirce, né? É como se a gente estivesse numa terceira idade, né? Não numa primeira idade, que seria aquilo que a gente consegue perceber, não só aquilo que a gente consegue entender em termos de leitura, mas quando a gente chega no discurso, é justamente quais são as relações que são ali estabelecidas. E para isso a gente precisa passar por essas etapas de entendimento do que é aquela materialidade que a gente está analisando. Sim, é assim, professor, isso totalmente compreendi tudo isso aí que o senhor falou. É porque quando você deu aquele exemplo de um filme onde a imagem, há uma mudança de tomada brusca, você lembra que você falou isso agora? Sim. Aí eu fiquei pensando nessa questão dos discursos, porque assim, antes do cinema novo chegar, aparecer, né, existia já um modelo de cinema, né? Sim. Aí quando veio o cinema novo com a questão da ruptura, que leva ao diretor a agir dessa forma e não dessa, isso tem também a ver com o político também. Com certeza. Essas rupturas no cinema, elas também vieram para romper com alguns discursos clássicos com relação ao modo como se fazia cinema, porque existia um discurso dominante, né? Exatamente, o discurso hollywoodiano. De como se fazia cinema anteriormente, aí vem a ruptura, né? Que é como se fosse um contradiscurso. Exatamente. Que, na verdade, é retomando determinadas escolas, por exemplo, como a escola italiana, a escola russa, é justamente da ideia do cinema-ação. Então, tudo isso é importante a gente saber, né? Em termos de análise. Justo. E o que eu acho interessante, professor, é que essa questão de mudar bruscamente a tomada, né? Que às vezes eu estou aqui vendo um filme dessa era, eu fico até tonta, né? Porque o diretor vai correndo com a câmera, isso não existia antes. Né? Então, essa ruptura aí tem muito a ver com essa questão mesmo de querer quebrar paradigmas. Às vezes, Luciana, quando eu estou dando aula de audiovisual, né, na disciplina eu dou aula no curso de publicidade e propaganda de audiovisual, eu digo assim, gente, se você quer entender a linguagem audiovisual, sai um pouco da sessão da tarde, começa a assistir cinema europeu, começa a trazer um pouquinho do cinema coreano, porque existem perspectivas que vão se modificando, né? Quando eu falo sessão da tarde, me perdoem aqui a grosseria, mas é porque ali você tem um padrão estético que faz com que tudo seja bonitinho, que tenha já um modo hegemônico de falar, de dizer. Então, quando eu falo isso, é porque quanto mais, é como a leitura, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente tem capacidade de perceber outras formas de existência, né? De existência justamente de escrita. Então, é a mesma coisa. Quanto mais a gente mergulha também nesse estudo técnico, nesse estudo estético, a gente vai ter capacidade de perceber formas de organização ou de sistematização dessa linguagem, né? Então, é justamente isso, Luciana. Já a gente vai falar também dessa perspectiva contextual para análise, tá? Ok. Então, pensando essa linguagem audiovisual dentro da técnica, e isso é um sugestionamento, tá? Vocês fiquem à vontade, até porque o percurso de análise ele é muito individual mesmo, né? Cada um vai ter vivência cultural diferente, mas eu acho fundamental para quem vai estudar ou para quem vai se propor enquanto analista, estudar a técnica cinematográfica. E quando eu falo de técnica cinematográfica, é entender um pouco de fotografia, não precisa ser um fotógrafo de audiovisual, mas entender um pouco de planificação, entender um pouco de angulação, entender um pouco de iluminação, perceber um pouco sobre esse jogo de planos, né, esse jogo de perspectivas, que, por exemplo, só sendo assim, mais grosseiro para análise, se você filma uma pessoa de forma frontal, você está dando um equilíbrio para com o espectador. Então, por exemplo, eu estou aqui com vocês sendo filmado de forma frontal. Vou tentar aqui deixar minha câmera para vocês observarem.
Se eu dou uma pequena angulação para ela, de baixo para cima, um contra-plongé, um contra-mergulho, observe que eu fico um pouco mais imponente. Isso faz com que você me perceba como alguém com mais autoridade para falar. Se eu me afasto um pouco, me apequeno diante da câmera e eu faço um plongé, eu dou uma estrutura um pouco maior, justamente para esse contexto que está aqui sobre mim, essa estrutura. Então, há um maior assujeitamento daquele ser. Isso é só em termos de exemplo, tá? E aí, quem que te dá isso, essa percepção de observação? Essa hierarquização, por exemplo, dos elementos dentro de uma cena. Quando eu, dentro de uma cena, eu dou um close em determinado objeto e coloco ali, existe também um caráter não só estético, mas existe um caráter discursivo ali. E aí é importante a gente pensar em termos de trilha sonora, né? Se eu faço um vídeo onde, por exemplo, eu trato áudio, eu já estou dentro de determinado modelo de construção audiovisual. Se eu faço um filme onde aparece muito ruído, então é que eu estou dentro de um modelo e aquele ruído também vai significar. Né? Então, a ambiência, a narrativa, a construção narrativa, se eu conto algo de forma linear, se eu conto algo de forma numa montagem paralela, mostrando duas histórias, se eu conto algo de forma invertida, de trás para frente, né? A história narrativa, tudo isso faz com que a semiose ela se modifique. E a semiose se modificando, existe ali uma construção discursiva diferente. E que é importante para o analista ele perceber esses movimentos. Não estou dizendo que, ao analisar, você vai dar conta de tudo. Aí é o primeiro passo que a gente tem que ter. Entender que a gente não consegue dar conta de tudo, até porque a nossa percepção é limitada. Mas a nossa contribuição enquanto analista, ela tem que ser uma contribuição que traz um quê a mais de um espectador, entre aspas, comum, né? De um espectador que está ali apenas para se deleitar, né? Tá no pathos ali do filme, né? E aí não está dentro de uma perspectiva do logos, né? Da reflexão, da racionalidade. Então é importante a gente ter também esse conhecimento. Outro ponto importante, né, observar que enquanto discurso, o audiovisual ele possui um caráter de multimodalidade. Ele é multissemiótico, né? Então, por mais que a gente tenha todos esses elementinhos separados em termos de estudo, entendendo que é cada um deles, ele não vai parar cada um desses elementos para poder apresentar o outro, não. Quando a gente está vendo um filme, a gente vê em simultaneidade, a gente vê em sincretismo, é sincrônico. Então, a gente tem ali que possui um caráter multissemiótico. Então, se colocar diante de um audiovisual para analisá-lo é, ao mesmo tempo, uma briga, uma disputa entre o que eu consigo perceber e a sedução do próprio filme. Né? Às vezes você, não sei se isso já aconteceu com você, não sei se você já fez análise audiovisual, mas às vezes você começa a analisar ali e tua cabeça está assim, não, eu vou tentar observar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Daqui a pouco tu tá tão envolvido na narrativa que tu perdeu todo aquele processo ali, tu, poxa, tem que voltar de novo e começar tudo de novo, né? Isso acontece muito, né? Justamente um processo de quê? Do próprio fazer discursivo, né? O próprio fazer discursivo do audiovisual enquanto gênero, ele tem esse caráter, né? Ele pertence a um campo da reflexão, mas ele pertence também a um campo do intelectual. Então, quem produz audiovisual, ele produz também com com um caráter de sedução ali, né? E aí, perceber isso é entender também aquilo que a Luciana estava falando, como quem chegou aqui rapidinho, que o audiovisual não se encontra isolado do meio histórico e cultural. Ele sempre é produzido e, mais do que isso, ele é reproduzido, ele é exibido a partir de determinadas ancoragens históricas. E, por ter ancoragens históricas, ele, em si, ele é materialidade ideológica, ele é materialidade de disputas, ele é materialidade de confrontos ou de conflitos que ali possam existir. Pode falar, Luana, fica à vontade. Pedro, eu estou percebendo que isso que você está falando é como se você estivesse dizendo assim, é uma forma que eu estou entendendo. É o seguinte, você, para analisar, por mais que você conheça, ou seja, profundamente conhecedor de uma linha da área de análise de discurso, você precisa ter um conhecimento técnico para você analisar qualquer coisa da área do audiovisual. Então, você vai ter que escolher conhecer um pouco mais de algo do audiovisual para você escolher aquela coisa específica para analisar, já que você não vai dar conta de tudo. Então, digamos, eu vou analisar
A perspectiva, eu vou analisar só a perspectiva, eu vou dar um exemplo aqui que eu lembrei que você falou aí do pessoal assistir outros. Sugeriu a gente assistir outras coisas, outras produções que não seja a sessão da tarde. Então eu lembrei que, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção, que antes eu tinha um certo preconceito, e hoje em dia eu não abro mão porque eu não sou muito fã de séries com muitas temporadas, porque para mim isso é uma coisa de mercado. A história perde o sentido de ter começo, meio e fim e passa a ter seu objeto, enfim, de marketing. Mas quando tem. Então, que é a questão das séries coreanas, né? Que elas são 12, 16, no máximo 20 episódios. Então, é uma história com começo, meio e fim. Ela não é aquela coisa que você vai começar a assistir e, de repente, você vai ter outra temporada e a história não termina. Então, e eles têm uma perspectiva muito diferente, que eu nunca tinha visto de como, por exemplo, digamos, um episódio acabou de tal forma, certo? Digamos que tinha duas pessoas na mesa e você percebe que você estava vendo a perspectiva de um dos personagens da situação. E aí, de repente, o episódio seguinte começa na mesma cena, alguns minutos antes do que foi cortado, e aí só que agora a perspectiva é de alguém que estaria em terceira pessoa, e você já consegue ver a personagem de uma forma diferente. Você faz uma leitura diferente só por conta da forma, a mesma cena filmada por perspectivas diferentes. Eles têm muito isso, eles têm umas séries que eles fazem isso, e outras eles incluem uma cena que não tinha sido incluída, que aconteceu, digamos assim, tem duas cenas que finalizam o primeiro episódio. Aí, entre essas duas cenas, tinha uma terceira cena acontecendo ao mesmo tempo que você não viu. Então, no episódio seguinte, eles vão mostrar a primeira cena, a que estava acontecendo, e a terceira. Então, isso dá um sentido de você entender melhor a trama e ver além daquela, como se você não tivesse mostrando para você só o lado só um lado só, né? Só uma perspectiva. Eu achei isso muito interessante. Então daria para o quê? Eu vou escolher me aprofundar nisso aqui, o que é isso no audiovisual, que técnica é essa, e aí a partir disso eu vou analisar tal coisa vendo só isso. Isso. Eu vou te dar uma reflexão, que isso não é da própria análise de discurso, mas é uma perspectiva filosófica, né? Que aí é pré-científica, né? O Gadamer, que é um filósofo que hoje eu trabalho, ele diz o seguinte: para toda leitura, e aí quando ele fala de leitura, ele está falando da vida, né? Não é só a leitura do texto em si acadêmica. Para toda leitura existe um projeto, né? E aí isso não só os analistas, mas qualquer pessoa que se coloca diante de um texto, ele se coloca diante de um projeto de leitura daquele texto. Então, a primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que nós somos seres que temos certas limitações. E que o meu projeto de leitura hoje pode ser diferente do seu projeto de leitura e que pode ser diferente do próprio projeto de leitura meu daqui a algum tempo, porque eu vou estabelecer outro projeto quando eu chegar na leitura daquela série, daquele filme, Então, cada análise é uma análise, e a análise de discurso ela tem muito isso, de perceber que o instante de análise também é um instante enunciativo, né? É um instante onde nós estamos ali com determinadas lentes e que aquelas lentes elas podem se modificar, podem ser transformadas até pela própria maturidade do analista, pela própria maturidade do próprio perceber aquele momento histórico. Tendo em vista, e voltando um pouquinho aqui para a nossa perspectiva, que a produção, cada produção ela vai se inscrever numa corrente, numa tendência, numa escola cinematográfica, e aí o olhar sobre essa escola, sobre essa tendência, ele também vai se modificar ao longo do tempo, né? Então é importante a gente ter isso em mente, né? A gente perceber justamente, aí a Judite botando que é muito bom, até vi teu comentário antes, Judite. Eu sempre gosto de falar, e aí isso aí não é uma fala minha, mas é uma fala do professor Laerte, que foi meu orientador do mestrado, que pesquisa ninguém termina, abandona. Né? Então, análise também é a mesma coisa para mim, né? Análise você não termina, você abandona e entrega para o pessoal ver. Porque sempre vão ter mais caráter que você vai conseguir observar ali, porque você vai transformando, o teu olhar sobre a obra vai transformando, a tua maturidade sobre a próprio processo de análise, a tua maturidade sobre aquele contexto histórico, né? Então, entendendo esse discurso audiovisual, é importante a gente perceber que existe uma possibilidade, existe um caminho para se
traçar uma análise fílmica. E qual seria esse caminho? Né? Quando eu falo de caminho, eu sempre falei para vocês, perceber um caminho, e aí pensa aí em termos pragmáticos de vida. Né? Quando eu digo assim, olha, eu vou para a Universidade Federal do Piauí, eu moro aqui no Disseu, né? Então, daqui para a Universidade Federal do Piauí são mais ou menos uns de 8 a 10 quilômetros daqui para lá. Eu tenho diversos caminhos que eu posso seguir para chegar lá. Uns vão ser mais rápidos, outros vão ser mais lentos, outros eu vou conseguir encontrar mais natureza, outros eu vou conseguir encontrar mais cidade, uns eu vou conseguir ter, né, a possibilidade de ter buracos no meu caminho, outros não. Então, assim também é o processo de análise fílmica, né? É sempre entender que eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo? É analisar aquele filme. E aí essa análise ela pode se dar de diversas formas. Eu posso fazer uma análise estética, eu posso fazer uma análise histórica, eu posso fazer uma análise de discurso crítica sobre esse filme, né? E aí vai depender. E aí essa análise de discurso crítico eu posso encaminhar ela por diversos caminhos. Eu posso perceber ela a partir de determinadas categorias. Eu posso escolher outras categorias que não essas que eu coloquei previamente. E o que eu proponho para vocês aqui é um caminho possível. E aí, quando eu boto esse termo caminho, eu tenho que observá-lo enquanto processo. E ao observá-lo enquanto processo, todo processo ele tem potências e fragilidades, né? E ao pensar potências e fragilidades, o Ferkfley diz, uma coisa que não pode faltar, e aí acho que a Luciana agora vai se encontrar 100%, uma coisa que não pode faltar em nenhum processo de análise de discurso crítica é a configuração ou a reconfiguração dos contextos daquela enunciação, daquele enunciado que você vai, daquele discurso, daqueles enunciados que você vai analisar, tá? E o que seria para ele essa reconfiguração? É a nossa capacidade de olhar historicamente, né? E aí, dentro de uma historicidade, entendendo que não existe uma história absoluta, que não existe um contexto absoluto, que nós também, enquanto pesquisadores, nós temos local de fala, nós temos posicionamento, nós temos, e é importante a gente deixar claro isso, né? Porque aí sai do achismo, a gente tem que deixar claro isso no nosso texto, né? Não é dizer, eu sou de esquerda, eu sou de direita, não é isso que eu estou falando, né? O que eu estou falando é que a gente tem que entender a nossa limitação enquanto observador, né? Ou enquanto vivenciador daquele processo. E aí o Ferkhoff, ele diz, para que a gente tente atenuar as nossas próprias falhas, as nossas próprias questões, que muitas vezes são mais subjetivas ou pré-científicas do que científicas, é importante que a gente compreenda ou reconfigure 3 níveis de contexto, pelo menos, ao fazer uma análise, né? E aí, quais são esses 3 níveis de contexto? O primeiro, para ele, seria um contexto situacional, ou contexto macrosocial ou societário. E aí, nesse contexto macrosocial ou contexto societário, a gente tenta reconfigurar. Quando eu falo reconfigurar, é justamente trazer ou descrever, ou justamente trazer para quem vai observar a nossa análise a situação social ao qual ocorre essa discursividade. Então, trazer pelo menos o período histórico, trazer quais são os atores envolvidos, quem é aquele sujeito que enuncia dentro desse caráter social, como que a sociedade a qual a gente está analisando, ela está se posicionando naquele momento, e como é que eu faço isso, professor? Tirando da minha cabeça, olhando nas redes sociais, não, eu tenho que recorrer à ciência que faz isso. Qual é a ciência que faz isso? A história. Né? Então, eu tenho que recorrer à história e tentar ali dentro dos processos de historicidade, lógico que como crítico eu também tenho que olhar criticamente para aquelas matrizes e aquelas fontes, né, fontes históricas, né, os órgãos oficiais, também as organizações independentes, que me trazem justamente esses dados históricos para a configuração desse contexto macrosocial e societário. No outro momento, eu tenho que pensar o contexto imediato, né? Por mais que eu fale de uma sociedade, então eu estou aqui fazendo um recorte da sociedade aqui dentro desses 3 anos de análise, né? Então, existe ali 3 anos ali que circundam aquele momento enunciativo. Mas no momento da enunciação, existia um contexto imediato, né? Seja aquela semana que aconteceu, que fatos aconteceram naquela semana que tem relação com essa análise, que elementos naquele mês podem trazer, então, uma posição histórica desses enunciados. As questões que, em relação aos próprios outros enunciados
que dialogam com esse, né? Então é importante a gente ter esse contexto imediato. E também aquilo que o Benveniste vai falar, né, e que o Ferco ele até traz justamente em crítica, que é justamente o contexto do enunciador, né? Quem foi que enunciou? Que aí a gente também tem que pensar em que suporte aquilo foi enunciado, já que a gente está falando de audiovisual dentro da era digital, né? Então, existe uma forma particular que ele chama de contexto institucional, né? E a instituição pode ser uma instituição formal, por exemplo, gosto muito de analisar a mídia, né? Então, eu tenho ali, por exemplo, várias análises da Record, análise da Globo, análise da Folha de São Paulo, análise da revista Piauí. Então, cada um daqueles enunciadores, eles têm particularidades de contextos específicos. Então, eu tenho que entender que, por exemplo, a Globo no Brasil é hegemônica. Eu tenho que entender que, por exemplo, a Record ela tem uma relação estabelecida de proximidade extrema, por exemplo, com o protestantismo no Brasil. Né? Então, eu tenho que saber essas coisas se eu vou analisar aquele contexto institucional, se eu vou analisar qualquer materialidade produzida por aqueles que ali estão. Mesma coisa se for uma rede social. Eu vou analisar algo do TikTok. Eu tenho que saber o que é o TikTok. Eu tenho que saber trazer, em termos de contexto, as particularidades daquele contexto social específico, porque ali podem estar justamente tensionamentos que provocam dizer determinada coisa daquela forma. Então, o Fairclough traz essa proposta que a gente traga enquanto configuração de contextos, justamente esses 3 níveis, o contexto macrosocial, o contexto societário, né? O contexto imediato e o contexto institucional, né? Deixa eu só ver que alguém falou alguma coisa. Curioso, na AD Foucaultiana, a questão do contexto é abandonada. Temos as noções de posição de sujeito e condições de possibilidades. Exatamente. Cada filiação vai ter a sua proposição, né? E aí a do Fairclough é justamente essa, tá? É pensar justamente que o discurso, ele não está desatrelado, em hipótese alguma, dos contextos ao qual eles são vinculados. Então, para o Fairclough, especificamente, né? Eu confesso que eu conheço muito pouco sobre a AD Foucaultiana, eu conheço mais sobre a teoria dos discursos do Foucault, mas em termos de análise de discurso, assim, na perspectiva da AD Foucaultiana, conheço muito pouco, né? Não sabia dessa singularidade da AD Foucaultiana, mas no caso da própria perspectiva, né, da análise de discurso crítica, para o Fairclough é fundamental essa reconfiguração desses contextos. A Luana e a Luciana pediram para falar. Fiquem à vontade. É que você falou sobre a questão de não dizer se é de esquerda ou de direita. E eu achei muito importante você dizer isso, porque aí já é uma questão de ética, né? Quando a pessoa que pesquisa, o pesquisador, ele precisa escolher pela conduta ética, porque assim é uma responsabilidade você passar 1 ano, 2 anos, 4 anos ali na bolsa, ali no que quer que seja, mestrado, doutorado, o que seja, ou mesmo a produção autônoma de um artigo, você passar vários meses debruçando uma coisa só para reafirmar uma coisa que desde o começo você queria dizer, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Então, tipo assim, a conduta ética, até estava numa aula outro dia que um professor estava comentando sobre a questão da ética no método científico, né? E o método científico, para ele ser válido, de fato, como isso é ciência, não é a questão da subjetividade do autor. Não é tipo, eu vou usar isso aqui tudo só para validar a minha opinião. Não é isso, né? Então, assim, é porque eu já vi gente apresentando trabalho para, no fim, finalizar com a fala mínima, só para dizer que ela tinha aquela postura política. E aí eu fiquei, gente, eu não acredito que a pessoa fez esse artigo desse tamanho, falou tudo isso para no fim ela finalizar desse jeito. Não acredito, porque a pessoa tem que ter compromisso com a verdade. Se a verdade vai contrariar o que você acredita, beleza, é a verdade. Se a verdade vai só reafirmar o que você acredita, ótimo. Mas se você não vai se sentir falando a verdade, se a gente não vai se sentir à vontade de reafirmar uma verdade que toda a sua análise acabou descobrindo que de fato aquilo era verdade e contraria tudo que você acredita, você precisa escolher pela conduta ética, eu também, de simplesmente botar no papel aquilo que foi resultado de tanto trabalho, né? Então, se nós, como pesquisadores, pegarmos tudo isso só para no fim, não, eu não aceito isso, não é possível e tal, e usar todos os artifícios, todo o conhecimento, a sabedoria que você tem, eu tenho qualquer uma que é capaz, e no fim das contas só dizer, não, porque
pode até não dizer assim como você diz claramente, né? Eu sou de direita, eu sou de esquerda, mas usando de outras formas, só para afirmar algo nesse sentido. Então, é muito importante porque, como você falou, até porque na análise do discurso, pelo que vocês foram falando, eu fui entendendo assim, essa questão do propor uma transformação social, do propor uma resolução do problema. Então, se o meu compromisso é propor isso no fim das contas, eu preciso de fato me ater ao que eu encontrei, né? Assim. É um compromisso, né? Pesquisar é um compromisso. Então, no caso da análise de discurso crítica, né, a gente tem essa perspectiva. É uma perspectiva de interpretação, então a gente não pensa na verdade, mas a gente pensa nas possibilidades de verdades, né? E a partir de olhares, né? A partir da capacidade empírica, né? Que não se limita, como o realismo crítico coloca, a análise também ela é uma análise específica de pontos, né? A Luciana pediu para falar. Fique à vontade, Luciana. Vou pedir desculpas aqui se vocês ouvirem barulho aqui de furadeira, tá? Que eu estou com Tranquilíssimo. os trabalhadores aqui em casa. Essa questão sobre os contextos, a Aine Orlandi aqui no Brasil, que é a maior representante da teoria pechetiana, né, ela trabalhou com essa noção parecidíssima com essa aí, né? Mas só que ela inverteu, ela considera o contexto imediato, o contexto da enunciação do discurso, aquele estritamente da enunciação, seria o situacional. Aí tem o contexto institucional, e esse contexto situacional ou contexto macrosocial da ADC, para nós é o contexto histórico-cultural, né? Só muda a nomenclatura, né? Tem relações muito próximas. Mas a existência dos contextos, por exemplo, a da Aine Orlandi eu conheço também a teoria. Muito interessante. Temos muitas proximidades, porque o contexto ele é fundamental na análise. Se a gente está falando de ideologia, a gente não pode deslocar o sujeito ideológico do sujeito histórico, né? E aí não tem como. E aí, para a gente, por isso que é fundamental a gente fazer essa reconstrução, para que a gente consiga entender as relações. Se a gente está falando de relações, então nenhum discurso é fundador, né? Todo discurso ele tem relação com outros discursos, ele é em si resposta a outro discurso, né? E aí isso é importante também a gente pensar. Então, é muito legal essas colocações de vocês. Fiquem à vontade sempre, tá? E aí, pensando singularmente sobre o método de interpretação e análise do discurso audiovisual, eu fiz uma adaptação ao método proposto pela Vanoy Ganelioté, aonde o que se propõe, né? Primeiro, ele observa que, eu observo, né, que esse método de análise audiovisual, ele tem como característica, né, perceber esses discursos em multimodalidades. Então, a gente tem que, quanto o máximo possível, no contato sensível com esse discurso, ter atenção a cada elemento de configuração possível, né? A forma como uma trilha foi colocada em sincronismo com a imagem, e aquela imagem ela tem ali dentro um cenário, e a presença daqueles sujeitos que ali estão, a organização daqueles elementos cinematográficos ali são importantes dentro dessa estruturação desses elementos semióticos, porque eles chegam a nós e cada elementinho que ali está, cada processo, por exemplo, se uma série hoje ela é assistida pelo celular na horizontal, o próprio processo de assistir no celular já em si já é um elemento de configuração. Né? Então, essa modalidade, né, a forma como ele é enunciado, para a gente é muito importante. E é importante a gente perceber essa multimodalidade, porque nunca é uma coisa isolada, nunca é só, por exemplo, uma fotografia, nunca é só um áudio, nunca é só um ruído, que muitas vezes, não, foi só um ruído, ali foi só um erro, né? É sempre bom a gente perceber que, às vezes, aquele erro pode ser o ato falho, né? Que aquele ruído pode ser o ato falho, que aquele ruído pode ser justamente o estalo necessário para que a tua análise ela se encaminhe justamente por esse processo de aprofundamento de determinada questão. Então, é um primeiro momento. Outra questão que, apesar de ser um problema, mas também é uma questão importantíssima, é perceber que o audiovisual, diferente, por exemplo, de uma análise pictórica, diferente de uma análise textual, ela, enquanto esses têm espaço apenas, né,
Então, se você pega uma fotografia e vai analisar, você vai pegar aquele espaço fotográfico, se colocar diante daquele espaço fotográfico e ali observar, né, dentro daquela relação espaço visual. No audiovisual, a gente tem uma relação aí que é fundante e que faz com que ele se aproxime da vida humana, que é justamente o tempo. O audiovisual ele se move pelo tempo. Então, por mais que a gente tenha hoje uma vantagem enquanto analista, que o digital nos propõe, que é ficar indo e voltando. Pessoas a gente faz essas análises no tempo da fita, que tem que ficar rebobinando, né? Mas a gente tem essa possibilidade, mas de qualquer forma, o tempo ele é fundamental. Então, o tempo de imersão ali com aquele objeto, ele é fundamental, né? Então, ele se materializa em um espaço que é transitório. Então, por mais que eu tenha aqui na tela, né, enquanto espaço, aquela fotografia passando na minha frente, mas ela já passou e já foi colocado outro frame, né? O outro frame já constitui uma relação de sentido com o frame anterior e já vai constituir uma relação com o frame seguinte, né? Então, tudo isso é importante, perceber que o tempo ele tem uma relação. E mais do que isso, perceber também que enquanto o audiovisual, ele é feito por e para a coletividade, né? Então, como assim é feito por? Dificilmente você vai ter um filme que ele é de uma mão só, né? Dificilmente um filme, geralmente um filme ou uma produção, ele é feita por mais de uma pessoa, né? Apesar de hoje você conseguir fazer na internet os vídeos de bolso, né? Mas até, por exemplo, a utilização de aplicativos que tenham em si pré-definidos, né, transições, pré-definidos filtros. Aquele filtro foi pensado por alguém anteriormente, aquela transição foi pensada por alguém anteriormente. Então, ela é uma produção de coletividade e também para a coletividade. Ninguém faz um filme só para você, né? O filme geralmente ele é para ser compartilhado e é importante a gente ter essas noções. Outro ponto importante dentro da própria análise audiovisual é entender que a gente vai encontrar obstáculos no processo de análise. Já que os enunciados audiovisuais são materiais empíricos que apresentam particularidades semióticas, essas particularidades semióticas, em si, elas vão ter obstáculos à própria análise, né? E aí, isso é o Van Noy que coloca, e Ganello até coloca justamente que um primeiro obstáculo, ele é da ordem material, porque o filme, o texto fílmico, como Raymond Williams coloca, o texto fílmico não é citável. Como assim, professor? O texto fílmico não é citável? Não, a gente tem que transpor, transcodificar, fazer qualquer coisa para colocar ele no texto. Né? Dificilmente, hoje até com a tecnologia, tu consegue colocar ali um QR Codezinho e a pessoa ficar acompanhando, mas vai ter sempre algum esforço que fazer, né? O filme, ou tu vai ter que extrair e jogar em outra plataforma. Então, ele não é em si um citável enquanto texto, né? Ele sempre vai ter que utilizar uma outra estratégia. A Shemila pediu para falar, pode ficar à vontade. Pedro, é interessante essa sua fala. Vai ter muito barulho de criança vazando Não se aí no preocupe, áudio. eu Veja adoro bem. barulho de Me criança, tenho desculpa. 2 aqui. Eu também. Porque sempre que eu me deparo, ou como membro de banca, ou orientando trabalhos de alunos, né, que vão fazer uma análise de algum produto audiovisual, seja filme, seja série, e isso é bem recorrente, porque eu sou professora substituta no curso de publicidade da UERN, aqui em Mossoró. Uma das grandes dificuldades que eles têm é em relação à forma, vamos dizer assim, sobretudo do capítulo de análise, né? Quando eles vêm com partes desse corpus, né, analítico, como é que eles organizam em termos de forma. Se printam algumas cenas e traz a legenda embaixo, ou se de repente usam QR Code. Essa é uma assim, das principais dúvidas deles e minha também, como orientadora, ou mesmo como membro de banca, para auxiliar nessa parte da organização, da forma. É bem confuso. Outra coisa, pelo menos na realidade lá do curso, é que eles sempre escolhem como ferramenta de análise a análise do conteúdo. Eles nunca pensam na análise do discurso, né? Até um trabalho meio que de iniciação que eu venho fazendo lá com eles, né? E foi um dos motivos de estar aqui nesse mini curso, porque eles sempre se valem da análise de conteúdo. É como se, eu estou trabalhando com audiovisual, necessariamente eu vou para análise de conteúdo, né? E eu tenho começado a falar sobre análise de discurso com eles, sobre essa possibilidade, né?
Mas essas duas questões, essa questão da forma, da organização, quando vai analisar o audiovisual, é trabalhosa, até que eles decidam mesmo essa parte de organizar. Aí você falando agora, achei bem interessante. Eu tenho uma proposição de organização, de sistematização, que eu usei na minha dissertação, né? Até ela foi aí difundida aqui dentro do curso de comunicação aqui da UFP, e muita gente seguiu, né? Que é uma proposição, de um caminho. Não é o único, mas é que eu consegui enquanto viabilidade para a existência. Hoje eu já estou pensando em outros, né? Como eu disse, é sempre Constituição. Mas eu vou mostrar para vocês esse método, né? Não só a metodologia, mas esse método. E aí o primeiro passo, Emília, é justamente a gente pensar justamente que é um obstáculo, né? Querendo ou não, não tem como você... Por exemplo, se você pega dentro do texto e bota um frame, né? A pessoa que vai ver o frame, teoricamente, ela vai estar analisando quem está lendo, né? Ela vai estar fazendo a leitura apenas de um quadro fílmico. E um quadro fílmico não é o filme, né? E aí, isso é uma questão. Então, é importante a gente pensar, né, nisso. E aí, é um obstáculo que a gente tem que pensar e tem que pensar estratégias para superar isso, né? E aí, observando que a análise fílmica, ela não consegue ainda, a não ser que, dentro de um processo, ela seja uma exposição oral, né? Que aí você tem como tá lá passando o filme e ao mesmo tempo que está passando o filme está lá expondo, está lá falando simultaneamente, mas mesmo assim vai atrapalhar o processo semiótico. Então ela é uma barreira. A barreira material é uma das primeiras barreiras. Né? E aí é importante a gente perceber isso como obstáculo, porque enquanto analista a gente tem que buscar superar esse obstáculo. E aí existem várias singularidades. Eu vou mostrar uma forma, né, a partir da minha perspectiva, mas não é a única, né? E a outra, já libero para você, tá, Luana? Só um minutinho. E o outro obstáculo é justamente o de ordem psicológica. Que obstáculo de ordem psicológica é esse, Pedro? Assistir um filme, como o próprio nome já diz, ver um filme, vivenciar um filme, é uma experiência de sedução. Quem vivencia por se passar no tempo, né, por mover-se na sua frente, o filme em si, ele te leva, te conduz a ter certas percepções e impressões, né, que são de mergulho, de relação, de encantamento, de emoção, né? Ele tem esse caráter, querendo ou não, um caráter de patos dentro do filme, que é justamente de se deixar levar pelo filme, né? Então, são duas barreiras que o analista ele tem que tentar, de certa forma, e como é que eu consigo superar? Primeiro, entendendo que elas existem. Se eu observar que não, se eu bater o pé e disser que não existem obstáculos materiais e psicológicos, eu já estou negando uma potência do próprio filme, já estou negando a potência do próprio audiovisual, e não tenho como superar algo que eu desconsidero. Então, eu tenho que considerar tanto essa ordem psicológica como essa ordem material. E aí, considerando elas, eu vou buscar estratégias de superação. Eu acho que talvez possa te ajudar justamente para os seus alunos, Rossano, justamente essa questão, né? E aí, Judite, a questão da neutralidade. Não tem essa questão de ser neutro, né? A análise de discurso crítica, ela não pleiteia uma neutralidade, né? É justamente perceber que essa neutralidade, apesar de ser uma ideia, uma idealização, no processo, ela é impossível, né? Às vezes eu falava em prática, mas ela é impossível, né? Porque você tem, dentro desse processo, o que você tem são projetos que vão sendo confirmados ou refutados. O que você tem que estar é aberto à refutação, né? O que é estar aberto à refutação? Entender que você não tem a verdade sobre, você está em verdade, num processo de relação. Luana, se a Luana quiser falar... Pedro, para eu poder comentar o que eu estava aqui pensando enquanto a Chamila estava falando, eu não sei se eu falei o nome dela certo, tá? Então, me desculpa, Chamila, se eu estiver falando teu nome errado. Então, nos cursos, por exemplo, de cinema, esses cursos assim, como é que eles concluem o curso? É um trabalho escrito ou é uma produção audiovisual? Me explica. Aí depende muito do inventário de cada curso, né? Depende do inventário, não, perdão. Depende da grade curricular de cada curso, né? Eu já vi curso que é produção cinematográfica, já vi curso que é trabalho de análise, então
Aí eu não posso te responder porque é uma pergunta muito generalista e depende da grade curricular, depende da proposta do curso, né? Tem uma série de coisas aí. Não tem um padrão, né? Assim. Não, até tem padrões, né? Mas aí tem que ver quais são os padrões que vão ser pensados a cada questão, né? Aí não tem como te responder isso. Seria mais uma. É porque eu fiquei pensando exatamente sobre essa questão, assim, dessa dificuldade de trazer para. Assim, porque eu pensei logo em cinema por conta dessa questão, né? Não, porque cinema, de fato, se você está apto, como será que eles avaliam se você. Né? Porque pensando, será se a produção audiovisual por si, no fim do curso, ele já considera ou é como a gente que tem que fazer um TCC aqui na área de letras aqui da UF, né? Então, assim, porque assim, quando vocês falaram nesses pontos aí da dificuldade de colocar um material que não é a língua escrita, né? É muita informação numa coisa só, para colocar ali no artigo, ou qualquer que seja a produção, ou a forma de produzir. Aí eu fiquei pensando, porque assim, tem 2 pontos aí, né? Que eu fiquei pensando. O primeiro que na língua de sinais a gente lida com essa dificuldade o tempo inteiro, né? Porque antigamente as pessoas não entendiam que a língua ela tinha a possibilidade de escrita, né? E a partir do momento que se trouxe essa consciência coletiva que eu digo assim, para quem já é da área, né? Da comunidade de estudo de modo geral, já entendeu que existe a língua escrita, né? E aí, assim, exatamente a dificuldade que a comunidade surda, os linguistas profissionais todos da área tinham de pensar, porque é uma língua, gesto, visual, espacial, motora. Como que eu vou... o oral dá para eu escrever, mas como a Libras é uma gesto, viso e tal, aí fica difícil como que eu vou escrever. Daí conseguiram desenvolver vários sistemas de escrita, na verdade. Não existe um padrão, né? Ainda é uma coisa assim que tem vários sistemas de escrita. E aí eu fico pensando, porque mesmo esse sistema de escrita, exatamente para poder dar conta de muita informação visual, ele realmente demanda, digamos assim, para uma frase, é muito mais longo o espaço que eu preciso para escrever do que quando é uma língua oral. E aí eu fiquei pensando nessa questão, nessa similaridade que você falou aí, na dificuldade de colocar um vídeo, um frame, no frame não vai ser só o quadro e tal. Aí eu fiquei pensando, porque como que isso se adequa, o segundo ponto, como que isso se adequa às exigências na área acadêmica? Porque, por exemplo, o meu TCC, ele tinha um limite de 20 e poucas páginas, né? Só que aí os próprios avaliadores davam que disseram, não, mas tu tem que botar mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Aí eles disseram assim, o limite é 30. Aí eu fiquei, é 30? Então tá, se vocês estão dizendo, então vamos lá. Porque o que acontece? Eu tinha que botar, eu tive no meu TCC, eu tive que analisar 3 instituições diferentes que lidaram com a educação de estudos durante a pandemia. Então, se tinha 2 instituições, tinham aplicativos. E aí eu fui colocar lá os screenshots de como era o aplicativo. Isso já tomou um bocado de página que eu tinha botado como anexo, e eles disseram, não, é um artigo, o artigo não tem anexo. Aí Luana, essas questões, né, por exemplo, de paginação, você vai ver mais à frente, quando eu falar sobre processo de análise, eu resolvi isso não trazendo isso para dentro do corpo do texto, né, porque existe um texto ali, que quando você apresenta academicamente, mas você tem a possibilidade de trazer os apêndices, né, e os anexos, né, então é uma boa perspectiva disso, porque aí você não, porque muito do processo analítico, e é trabalhoso, o processo analítico audiovisual, ele é um processo analítico de muito mais de entendimento do analista do que de exposição para a plateia. Então, por exemplo, o processo descritivo, que a gente vai ver mais um pouco, é um processo que ele é bem minucioso, ele demanda muito texto, ele demanda muito mergulho, mas que muitas vezes não é necessário estar no corpo do texto no processo de apresentação da própria análise. Então, você deixa isso bem claro, e para quem quiser ter acesso à descrição desse processo, está lá em anexo, está lá em apêndice. Então, isso é uma estratégia também que a gente pode utilizar, que aí pode facilitar na hora do cumprimento das regras, né? Sim. Não sei se ficou claro. Talvez tenha também que, assim, pelo menos pelo que foi colocado para mim, eu entendi que talvez assim, essas práticas na cultura acadêmica talvez sejam até transformadas na área de letras para poder dar conta disso aí, né?
Com certeza. Essa é a nossa luta, né? Para trazer isso para dentro da própria cultura. Então, voltando um pouco para a questão audiovisual, tendo em vista essas apresentações que foram feitas sobre os obstáculos, os autores que pensam sobre a teoria do cinema, eles observam que existem características distintivas entre o espectador de um filme e o analista. E aí é um ponto que a gente tem que ter muito em vista isso, quando a gente for fazer análise discurso crítica para o audiovisual, que nós não somos espectadores, nós somos analistas. E isso é um local de fala. E por ser um local de fala, existe uma forma de posicionamento sobre. E dentro disso, quais seriam as diferenças entre o espectador e o analista? Então, eu trago aqui para vocês poderem perceber. O espectador, ele tem um caráter mais pático, mais passivo, ou melhor dizendo, menos ativo do que o analista. Ele é menos racional, entre aspas, eu gosto de colocar isso em aspas, e atua de maneira mais instintiva sobre o material. Então, assistir é se deixar levar muito, expectar, é se deixar levar pelo espetáculo. Ele percebe ao ver o filme de forma particular, singularizado. Ele se coloca em estar submetido mais ao filme, ele se deixa guiar por ele. Existe um processo de identificação entre o espectador e o filme, né? E para ele também o filme pertence a um universo de lazer, né? Um universo de descontração, um universo de entreter ou de conhecimento, de relação mais próxima. Já o analista, ele tem um caráter diferenciado, ele tem que ser, né? Ele tem em proposição que ser mais ativo, ele tem que trabalhar a sua consciência ativa diante da racionalidade, da estruturação daquele filme. Ele olha, ele ouve, ele observa, ele examina tecnicamente o filme, ele indaga, ele procura indícios, né? Ele pergunta aquele filme, ele submete o filme aos seus instrumentos de análise, no nosso caso, a própria análise de discurso crítica e as nossas hipóteses. Lembra que todo processo de leitura, ele também é um projeto. Então, você, enquanto projeto, você tem certas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas lá na frente. Existe uma tentativa de distanciamento, por mais que o filme tente me seduzir, eu tenho que, a todo instante, estar de olho atento e tenho que não ir pela sedução do filme, né? E para o analista, o filme ele pertence ao campo da reflexão, da produção intelectual, não é ao campo do lazer, do entreter, mas ele é o campo da produção intelectual. Pedro, mas é muito difícil ser analista ou distinguir analista do espectador, é muito difícil. Por isso que o que se diz? Que ao ter contato com determinada materialidade, que você vê em potência ele enquanto material de análise, se deixa primeiro seduzir por ele e depois monta um projeto de análise. Porque aí você passa do primeiro processo romântico sobre o filme, né, o processo de sedução, e depois você se coloca criticamente sobre ele. Então, analisar é realmente ter contato com aquele material empírico, não só uma vez, mas diversas vezes, né? Muitas vezes perguntando outras coisas que não foram perguntadas anteriormente para ele. Então, esse é um primeiro processo. Outro ponto importante dentro da própria análise fílmica estar atento ao quê? Que analisar um audiovisual não é só ver ou rever de forma de espectador, mas examiná-lo tecnicamente, refletir cientificamente e criticamente sobre o material empírico proposto. Não é só ver a estética, mas ver em profundidade esses discursos que ali estão, atentando às questões da linguagem, dos sentidos, das expressões, e que esse objeto ele está lá, né? Especialmente para a gente da análise de discurso, as produções de sentidos ali existentes, né? As posições de sujeito, todas as questões que nós temos enquanto arcabouço teórico-metodológico da própria análise de discurso, tá? E aí, lembrando que um analista, ele pode ser um analista, e aí vou fazer só um parênteses, ele pode se colocar enquanto analista para diversas funcionalidades. Ele pode ser um analista que pode ser um crítico cinematográfico, que vai analisar ele a partir de critérios da cinematografia. Ele pode ser, como a Rossana falou, né? Pode ser lá, pode trabalhar análise de conteúdo também, se quiser, se ele for um analista de conteúdo. Pode trabalhar uma análise artística, tá? Mas nós, aqui, temos a proposição de pegar o nosso instrumento de arcabouço teórico-metodológico e colocá-lo na fase interpretativa desse material.
E aí, falado sobre essas questões, como que eu busquei superar aqueles dois primeiros obstáculos, né? Que primeiro que é o obstáculo material e depois o obstáculo psicológico. Busquei a partir justamente do que o Van Noy e Ganelio Teles colocam, né? Que para que você consiga superar esses obstáculos, ou pelo menos tentar superar, é preciso que você, enquanto contato com a materialidade de análise ou material empírico, você se submeta a duas fases, enquanto relação com esse material empírico. A primeira fase seria a fase de descrição. A fase de descrição é a fase onde você decompõe o filme nos seus elementos constitutivos. Que elementos constitutivos são esses, Pedro? Planos, movimentos de câmera, narrações, falas, como enunciados, né? Porque uma mesma materialidade fílmica, ele tem vários enunciados que podem ser analisados. Vários e vários enunciados que podem ser analisados. Então, é como se eu pudesse pegar o filme e despedaçá-lo, descosturar, pudesse extrair, separar cada materialzinho semiótico dele lá, e discursivo também, para que eu pudesse percebê-los de maneira singularizada, algo que a gente não consegue fazer, né, no processo de expectação, no processo de assistir o próprio filme. Então, essa seria a primeira etapa que a gente propõe, a descrição. Para aí, então, tendo feito esse processo, aí eu vou interpretar esse filme, eu vou reconfigurar esse material audiovisual dentro de uma capacidade criativa do processo de interpretação, né? A partir das minhas lentes, no nosso caso, a análise de discurso crítica, utilizando ou reconstruindo esse sentido audiovisual. Aí, então, eu vou montar um novo filme? Não. Aí é que está a questão. Eu não posso também, e aí eu tenho que estar sempre atento a mim mesmo, enquanto analista, eu não posso fugir da própria materialidade discursiva que ali está. Eu não posso reconfigurar de uma outra forma. O filme foi montado daquela forma, então a interpretação tem que ter a relação com aquela forma de montagem. E aí, dentro disso, um detalhe que a gente tem que ter, né, uma atenção, é que a criatividade do analista de reconstruir, ele se delimita justamente no processo de interpretação, justamente no próprio filme, né? Ele deve apresentar-se sempre como ponto de partida, filme, né, o audiovisual, como ponto de partida e de chegada da análise. Então, eu decomponho para entender quais são aqueles elementos, entender como aqueles elementos se relacionam, e a partir daquelas relações é que eu estabeleço a minha interpretação sobre, com as lentes que eu tenho, no nosso caso, a análise de discurso, com as categorias que eu elenquei para analisar, tá? E diferente dos analistas críticos de filmes, né? A gente não direciona essa análise apenas para o padrão técnico estético, né? Eu não quero saber se o movimento de câmera ele foi bem feito, eu não quero saber se a luz está bem produzida, eu não quero saber se, por exemplo, essa luz eu quero saber qual é o efeito de sentido daquela luz. Eu quero saber qual é o efeito de sentido dessa montagem específica. Eu quero saber qual é o efeito de sentido de ter áudio ali ou não. Eu quero saber que efeitos de sentido foram produzidos naquele processo, né? Então, a gente vai estar interessado muito mais em estudar os sentidos dos enunciados audiovisuais do que propriamente a estética desse enunciado ou o caráter tão somente narrativo daquela produção, que aí seria dentro desse processo, né? E aí, pensando essa questão, eu cheguei aqui num exemplo de aplicação. Como você faz isso, né? Na minha dissertação, né, eu tinha como corpus de análise, aí eu vou falar agora de corpus, eu tinha como corpus de análise 32 programas do Profissão Repórter. Né? O Profissão Repórter ele é um programa que ele tem, em média de tempo, 40 minutos, cada um deles, ele é quase como um filme de 40 minutos, que ele passa em TV aberta, então eu reconstruí todo esse contexto institucional, situacional, imediato, né? Entendi, escolhi 32 vídeos, desses 32 vídeos eu selecionei para análise 4 programas, né? E aí como é que eu vou analisar 4 programas? Tendo 4 programas, eu tenho na mão aí praticamente 4 horas de filme para analisar, né? E aí, como foi que eu fiz essa análise dessas 4 horas de filme? Inclusive, depois, quem quiser, eu posso mandar a dissertação, ela está também no arquivo da UFP, ela está lá toda descritinha. Então, eu apliquei a minha proposta de análise a essas 4
4 programas. Desses 32 programas dos 2 anos de profissão repórter, né, dos 3 anos de profissão repórter, perdão, o meu interesse enquanto analista de discurso crítico era sobre a violência urbana. Então, eu pincelei 4 programas que falavam especificamente sobre a violência urbana. Tinha como temática de abordagem a violência urbana. E aí fiz a aplicação. Nessa aplicação, o que eu consegui, né? Em primeiro passo, eu fiz a descrição. Para fazer a descrição, aí o passo a passo da descrição, como foi que eu fiz? Eu dividi o material audiovisual em sequências. Então, como eu tinha ali 40 minutos, eu tinha sequências, né? Essas sequências, elas para mim, lá naquele material especificamente, elas ficavam demarcadas a partir da mudança de abordagem do tema. Então, por exemplo, saía de um repórter para o outro, né? Saía de um contexto situacional para o outro. Quem conhece a profissão repórter, minha ideia era até mostrar, mas a gente tem pouco tempo. Então, quem conhece o professor repórter sabe que ele faz uma montagem em paralelo. Então, são vários repórteres que vão constituindo narrativas, e aí essa narrativa é apresentada como um todo diante de uma temática. E aí eu consegui observar que cada sequência ela tinha uma certa padronização de utilização. E isso eu chamei de sequência. Essas sequências eu dividi em enunciados visuais, que, comparado aos textos, seria um ato de enunciação, né? Seria uma sequência verbal. Então, o repórter ele falava sobre determinado tema, até aqui fazia uma entrevista, pronto. Ali você tem um enunciado, né? Depois já mudava para determinada ou em outra entrevista, perdão, você já tinha outro enunciado, né? E aí nós descrevemos, nomeamos os elementos que compunham o enunciado, as escalas de planos, as incidências angulares, a profundidade de campo, os movimentos dos personagens, as câmeras, e aí isso já resultou em um processo ou uma coluna, né, de transcrição. Depois nós transcrevemos os diálogos, as narrações e as falas, porque eram importantes, e depois nós descrevemos o que foi produzido pela trilha sonora em cada momento ali. E, por último, nós narramos essa ação, reconstruímos essa ação, narramos aquilo que foi produzido naquela sequência fílmica, que a gente considerou como sequência fílmica. Você fala, que trabalhão, Pedro, é um trabalho bem grande, mas é um trabalho bem legal, porque você tem como entender minúcias daquela produção. Aí, como exemplo, a descrição, ela resultou justamente nessa tabelinha aqui, ó. Se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, sequência 2, caso Leonardo, é de um dos programas. Essa sequência ela tem a duração de 3 minutos e 18 segundos. Esse é o meu processo, né? 3 minutos e 18 segundos. O primeiro processo é a decomposição. Então, eu dividi em enunciados. Então, aqui, por exemplo, nessa sequência eu tenho vários enunciados. Aqui é só o exemplo, né? Enunciado 1 tem 7 segundos, enunciado 2 tem 25 segundos. Então, eu fiz essa caracterização. Na trilha de imagem, que eu chamei de trilha de imagem, que é justamente o que passava na imagem. Na imagem tinha esse movimento de câmera, Steadicam, com contra-plongé do Estevam, que é o personagem, né? Aí você tem ali uma mudança, recorde da apresentação do repórter. Mudou. Na trilha sonora, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, e aí eu faço uma leitura assim, tinha o ruído, né? Caminhando em folhas, em fade-in, que é diminuindo esse som, e aí sincretizando com melodias cadenciadas de música. Tanto que é a trilhazinha do Profissão Repórter. Não tinha diálogos e não tinha fala. Na sequência, já vem vários movimentos de câmera. Eu tive uma trabalheira, porque a Luciana falou do cinema novo, né? E aí, o Profissão Repórter, ele tem uma certa apropriação de linguagem do documentário. Então, ele tem uma certa... Como é que eu posso falar? Uma certa dinamicidade. Isso, dinamicidade nos planos, que é coisa que eles mudam de plano a cada quase 2, 3 segundos. Então, para analisar, eu fiz o detalhamento de cada uma dessas mudanças. Vocês observaram, por exemplo, em um enunciado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 planos. Então, pensa que aí você tem que descrever, porque ele está passando à tua frente. Então, faz parte do processo, né? E cada um desses pode trazer. Vou já mostrar como é que ficou. Professor, esse PA e PG é o quê? PC? Depois eu fiz uma listazinha. É plano geral. Plano geral, plano conjunto, plano detalhe, tá?
Mas depois eu fiz também sim. uma coisinha para as legendinhas, tudo direitinho, para poder a pessoa... Só que isso aqui ainda não era o processo que foi para o texto, né? Isso aqui, para mim, é o processo de descrição, tá? Porque no texto, o que eu fiz enquanto estratégia? Aí o que a Chemila e a Luana podem até agora entender. Depois que eu fiz isso, eu fiz o processo de interpretação, né? E no processo de interpretação foi o que eu apresentei no texto, né? No texto em si. Vocês estão vendo a tela? Sim. Pronto, aqui já é a minha dissertação. Então, por exemplo, quando eu vou analisar aquele quadro, aqui, gente, lembrando que como eu utilizei nas categorias de análise, então eu fiz a descrição, depois que eu fiz a descrição, eu coloquei o que eram cada uma das categorias. Quem quiser a dissertação depois, eu posso mandar, tá? Só mandar um e-mail para mim que eu mando, tenho o maior prazer de compartilhar. Então, quando eu fui fazer a análise, por exemplo, análise do programa 1, como foi que eu fiz? Eu fiz a sinopse da análise, tá? Aí apresentei sequência 1, chamada, fiz uma síntese e pincelei lá dentro quais foram, fiz análise em texto corrido, tá? Fazendo toda a análise, transcrevendo, trazendo para cá apenas as narrações, mas analisando todos os frames que eu achei que foram interessantes e apresentei o plano, não apenas o plano estático, mas apresentei o frame de sequências, tá? E também fiz a análise, mas isso tudo em texto. Então, a minha análise, ela tá assim, ela não tá tabelada, tá? Ela tá assim, tá? E aí, depois, quem tiver curiosidade, eu mando a dissertação para que vocês possam perceber como foi que eu fiz direitinho. Então, a estratégia que eu utilizei. Então, que estratégia foi que você utilizou, Pedro? Foi justamente a estratégia de remontar isso e, ao apresentar a interpretação, nós recorremos ao aporte teórico metodológico, utilizando da análise de discurso crítica, trazendo as categorias que a gente queria debater ali dentro, interpretando cada um dos enunciados. Então, eu olhei, fiz a descrição, percebi que cada sequência tinha vários enunciados. E aí eu fui singularizando. Olha, eu vou escolher o enunciado 3 e 4 para poder trazer aqui uma análise que eu percebi, por exemplo, aqui, a estratégia da dissimulação. Eu consegui perceber aqui a operação ideológica do expurgo do outro, a partir da utilização desse som, da utilização em sincronismo com essa imagem, e eu fui construindo, né? Por exemplo, aqui, dentro de uma análise, vocês podem prestar atenção. Puxar aqui. Por exemplo, eu botei a trilha sonora que constitui os dois primeiros enunciados reforça a avaliação negativa e o impacto que aquelas imagens causam para quem observa a condição penitenciária. O ritmo frenético dos instrumentos e a melodia. Tá vendo que eu já estou trabalhando essa análise em multimodalidade. Melódica, cíclica, chama a atenção para os detalhes da imagem, onde o urubu mexe na lixeira, e está lá a figura lá, mostrando lá os urubus mexendo na estrela, essa primeira figura aqui, né? Os ratos que percorrem, né, os pavilhões, aqui, essa imagem, né? E associada ao áudio, algumas estratégias como o zoom in, então ia e voltava nos redores dos roedores mortos próximos à grade da cela, produzem aí metaforicamente, e aí eu tenho lá na minha caracterização de coisas, o que é a metáfora, um efeito de denúncia à ausência de condições estruturais das unidades prisionais brasileiras. Além disso, a presença dos ratos dentro da penitenciária também produz um efeito metafórico, visto que de alguma forma são comparados com os detentos porque andam pelos corredores, mortos nas celas, e a eles só restam os lugares sujos, como se as prisões representassem a lixeira social. Então, aí eu tenho já o processo trabalhado de uma forma mais... Aí, mais um elemento. O teor de denúncia é reforçado no decorrer da sequência do enunciado 3, e aí quem quisesse ter acesso, eu coloquei lá no começo da análise, dizendo que toda a minha descrição, ela veio a Luana veio justamente em apêndice, né? Foi produzida por mim, então eu botei lá no final toda a minha produção. Por exemplo, só de descrição eu tinha mais de 40 páginas de descrição naquela estratégia lá. Então, hoje, por exemplo, se eu fosse fazer isso, como eu já tenho o domínio do QR Code, além da imagem, ainda colocaria um QR Codezinho para você ver aquela cena. E aí, Chemila, que é uma dica, né? Além de tudo isso, ainda colocaria o QR Codezinho com o recorte da cena em algum canal do YouTube que eu tivesse feito só para essa análise, para qualquer pessoa acessar na hora que fosse ver a análise, ou num Drive, alguma coisa assim, ainda colocaria isso, né? E aí, o teor de denúncia é reforçado no decorrer da sequência, no enunciado 3, quando denuncia. O próximo repórter vai mostrar a situação das pessoas que aguardam julgamento dentro das cadeias. Podemos inferir que o que é acreditado ao programa
pode desvelar algo, nesse caso, a forma como são encarceradas presos provisórios do Brasil. Presume-se, aí eu falei o que seria a presunção enquanto categoria de análise, assim, uma condição de vida desses sujeitos são ocultadas do conhecimento do espectador, enunciatário, possivelmente pela dinâmica social vigente, que relega ao esquecimento e à situação de abandono. Então, isso aqui é uma análise, e lá no final da análise, para fechar a análise, como é importante, as minhas considerações do meu trabalho, lá ao final, foram considerações justamente dentro da análise de discurso crítica, para quê? Para a transformação dessa prática discursiva midiática. O que eu proposições de caminhos, né? O que após a análise eu pude sugestionar para a postura de práticas. Então, eu pude perceber que, por exemplo, a mídia brasileira ela tem um caráter de institucionalização de fala que impede, por exemplo, que outros sujeitos se coloquem. Então, seria importante a gente observar também a fala desses sujeitos que estão sem voz e outras tantas modificações, alterações que, para mim, naquele momento, enquanto analista, eram necessários, tá? Então, dentro desse processo, a gente só tem que tomar cuidado, né? Que, visando da dinamicidade, é importante que a gente traga esses frames, traga essas descrições, mas traga também uma possibilidade de leitura para quem for fazer essa análise. E aí, assim, a gente propõe uma análise que traga essa relação, tanto semiótica, mas também uma análise literária que faça com que as pessoas fluam. Porque o que é que eu vi muito, o que é que eu vejo, na verdade, quando eu estou estudando ou participando de bancas, inclusive quem quiser me chamar para bancas, se tiver interesse, fica também à disposição, né? Participando de banca, é que as pessoas muitas vezes apresentam a descrição, conduzem o leitor a essa descrição, mas não apresentam uma análise à altura daquilo e aí deixam como se a descrição, o processo descritivo já fosse a análise, e ele não é, tá? Sendo que a descrição ela é um passo, a descrição e interpretação é um passo. A análise ela é justamente essa junção, essa reconfiguração, tá? E aí esse seria um caminho possível para que a gente pudesse fazer a análise. Como vocês pediram, esse slide é de vocês, tá? Sempre eu preparo o curso especial para cada turma, então esse slide é de vocês. Em termos de proposta de curso, esse seria a proposta do curso, e eu tenho uma questão para fazer para vocês, que na verdade seria um desafio, propor uma prática analítica, que cada um de vocês, dentro das singularidades de vocês, se vocês quiserem, optarem por fazer, vocês desenvolvam uma análise de um material audiovisual com até 2 minutos. Aí você pergunta, Pedro, mas eu não tenho esse conhecimento todo sobre tudo isso. Utiliza a tua carga de conhecimento sobre, ou para que você possa cada vez mais amadurecer dentro dessa proposição. Não necessariamente você precisa utilizar a ADC, né, do Fairclough. Por exemplo, a Luciana, ela tem aí a análise de discurso peixetiana, eu não vou dizer, vem aqui para o Fairclough, não. Mas a ideia é que você pegue essa proposta de caminho de análise fílmica, dentro do processo interpretativo, você se aproprie daquilo que você tem domínio e proponha uma análise, que é para poder a gente transformar essa análise, esse curso, para que ele seja produtivo, para que vocês saiam desse curso com algo produtivo. E aí vocês podem me enviar essa análise, essa consideração até o final do dia, que é para eu fazer alguma consideração até o final do dia de amanhã. No momento da nosso encontro de amanhã, eu vou estar disponível para tirar dúvidas, para colaborar de alguma forma com a análise que vocês tenham escolhidos. E aí, quem quiser depois produzir em coletividade, seja com algum amigo ou comigo mesmo, é só contactar, que aí a gente consegue fazer essa produção em paralelo. Tá ok? Tá ok. Agora, para mim, vai ser um desafio, porque essa linguagem da comunicação, essa linguagem esse métier fílmico, né? Esses termos, eu não sei eu não tenho, aliás, eu não tenho esses termos, né? Eu não tenho esses conceitos, mas a gente pode tentar. Pronto, pois esse é o desafio. E aí tem meus contatos. Então, quem quiser, por exemplo, a minha dissertação, quem quiser os slides que aqui estão, quem quiser bater um papo sobre essas questões, eu fico à disposição de vocês, tá? Então, como eu falei, amanhã eu vou estar disponível aqui na sala para tirar dúvidas. Então, quem quiser entrar para tirar alguma dúvida no momento, né, da coisa, eu vou estar disponível. E aí fico à disposição para caso
né, vocês queiram fazer a produção coletiva comigo, participando, e aí tem meu WhatsApp também, quem quiser mais material sobre análise fílmica, sobre audiovisual, é um prazer compartilhar, né? Espero que vocês tenham gostado dessa proposição, espero que vocês tenham gostado dessa ideia de caminhos, e agora fica com vocês aí as falas sobre o nosso encontro, né, sobre os nossos